Olá a todos, meu nome é Paulo Seleguin Júnior, eu sou professor da USP de São Carlos e consultor científico da ASEL. Nesse contexto, eu vou fazer uma apresentação sobre os parâmetros de desempenho do sistema de detecção acústica de vazamento da ASEL e apresentar bases a partir das quais as discussões sobre o sistema instalado em Manati possam ser realizadas, bases científicas. Também preciso dizer que eu sou, pelo lado da USP, responsável pelo contrato de parceria tecnológica entre a USP e a ASEL e, nesse sentido, é que eu estou fazendo esse desenvolvimento. Tá? O conteúdo da minha apresentação vai se dividir, primeiramente, na arquitetura do sistema. Eu vou falar muito rapidamente, é uma transparência só. Depois eu quero deixar muito claro o princípio de funcionamento do sistema acústico de detecção. E aí a parte fundamental da apresentação, os parâmetros de desempenho. De parâmetros de desempenho, eu quero focar na sensibilidade da detecção, o tempo de alarme e a precisão da localização do vazamento. Então, eu vou iniciar falando da arquitetura, e aqui eu peguei o próprio sinótipo da instalação de Manati. Eu só coloquei essa transparência para mostrar alguns detalhes, como por exemplo, o fato de ter trechos subversos, que influem na condição de vazamento, e, obviamente, você já sabe, a instalação de vários sensores definindo várias zonas monitoradas. Isso o Maurino vai ter falado, vai falar bastante no seu relatório. Então era só isso que eu queria falar sobre a arquitetura do sistema. Eu quero deixar muito claro o princípio de funcionamento desse sistema. E, além de deixar claro, quero também desmistificar algumas coisas e tirar algumas dúvidas ou desinformações que possam haver. Então, o princípio de funcionamento. O sistema acústico de detecção está baseado na detecção de frentes de ondas geradas pela ruptura da tubulação. Vamos ver que ondas são essas. Em outras palavras, a ruptura da tubulação engendra um transiente fluidodinâmico que resulta em oscilações no que a gente chama das variáveis canônicas do escoamento, ou seja, oscilações da pressão, velocidade, temperatura, etc. E, no caso, o sistema, primariamente, está baseado no sensoriamento da pressão. Então, são essas ondas de pressão, oscilações da pressão do escoamento, que vão ser usadas para detectar o vazamento. Então aqui eu tenho uma figura simplificada, o vazamento ocorrendo nessa posição 1, ele vai gerar ondas desse transiente fluidodinâmico. Então essas ondas que estão marcadas em azul aqui, seriam ondas de pressão. Eventualmente a gente também pode se interessar ou monitorar a partir das ondas elásticas que se propagam nas paredes da tubulação. Ambas podem ser usadas para detecção. Essas ondas, então, trafegam, chegam até as zonas de monitoramento, e esses sinais, representados aqui, o sinal de pressão, por exemplo, o sinal de velocidade. E essas oscilações que são usadas para detectar o escoamento, o vazamento. Mas então, eu quero explicar muito claramente a fenomenologia do vazamento. Quer dizer, o que acontece quando a tubulação rompe? Por que essas oscilações aparecem? Isso é importante explicar essas razões para informar melhor, para não se confunda que tipo de onda está sendo usado. Isso vai ficar mais claro mais à frente. Então, vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma tubulação aqui, descrita por uma coordenada, e vamos supor que o vazamento vá ocorrer nessa posição X aqui. Então, vamos imaginar um corte na tubulação nesse ponto. O que a gente vai fazer é o chamado princípio de Saint-Venant. Quer dizer, se a tubulação está em equilíbrio antes da ruptura, então se eu cortar virtualmente essa tubulação em duas partes, se ela inteira está em equilíbrio, então as partes também vão estar em equilíbrio. Então vamos analisar só a parte ajusante do ponto onde vai ocorrer o vazamento. Então seria essa parte aqui. O vazamento vai ocorrer aqui, eu selecionei,
tá? E o vazamento vai correr nesse trecho. Então, vamos identificar primeiramente o sentido do fluxo. O sentido do fluxo é da esquerda para a direita. Em função do fluxo estar ocorrendo, né, nesse sentido, então vão surgir tensões de cisalhamento no sentido oposto. Né? Quer dizer, a parede da tubulação exerce tensões no fluido no sentido oposto, é uma resistência ao escoamento. Tá? A soma, a integral dessas tensões todas, resulta numa pressão contrária à pressão que está sendo exercida pelo outro trecho da tubulação que foi cortado. Seria essa pressão aqui. Quando a gente calcula a pressão em um determinado ponto do duto, é essa pressão aqui que, em cada instante, se equilibra com a pressão resultante das tensões de cisalhamento, que, por sua vez, são originadas pelo escoamento. Isso tudo está acontecendo antes da ruptura da tubulação. Certo? No momento em que a tubulação se rompe, vai ser alterado esse regime permanente, ou seja, esse equilíbrio entre as tensões, entre as tensões e, consequentemente, entre as pressões. Tá? Então, vamos ver como é que funciona isso. Tá? E um detalhe importante: no equilíbrio, ainda estou antes do vazamento, em situação de regime. Tá? Como efeito dessa pressurização do duto, eu tenho o quê? Eu tenho essa força, essa pressão sendo exercida, tá? Que tem um efeito de comprimir a tubulação, essa molinha que eu desenhei aqui. Tá? É o efeito de compressibilidade. Isso aí então comprime o fluido, o fluido tem uma certa elasticidade, e as próprias paredes da tubulação também são elásticas, também elas se deformam devido a essa pressão. Então eu tenho um efeito de compressibilidade do fluido e deformação elástica das paredes. Certo? Eu tenho também, lembrando que eu tenho aqui, por exemplo, toda essa massa de fluido, são várias toneladas de fluido escoando, ou seja, que estão em movimento, então eu também tenho um efeito de inércia, quer dizer, desacelerar essas várias toneladas, para desacelerar essas várias toneladas de gás, por exemplo, eu vou ter que exercer uma força, vai ser necessário um tempo e assim por diante. Então, para efeito de raciocínio, a tubulação ajusante do ponto de vazamento eu vou representar como se seria massa mola amortecedor, ou seja, a mola aqui representa a compressibilidade do gás, mais os efeitos elásticos da deformação dos tubos. Essa massa, esse quadradinho azul aqui, então, é o efeito de inércia, são aquelas toneladas de gás em escoamento. E esse atrito que eu desenhei aqui embaixo, essa massa vai se deslocar aqui, vai se atritar aqui embaixo, representa a dissipação viscosa, quer dizer, os efeitos de atrito, basicamente. Então, tudo isso antes da ruptura da tubulação. O que acontece quando ela se rompe? Então, vamos imaginar, ela rompeu. Em termos do ponto de vista da pressão, o que acontece é que, no instante que a tubulação se rompe, eu crio uma depressão no ponto onde a tubulação se rompeu. Então, a pressão aqui, ela cai no valor ΔP, digamos. Certo? Essa pressão aqui, ela ainda não caiu. Por que ela não caiu? Porque essa pressão aqui, vou voltar para as transparências, ela é resultante de todas essas tensões de cisalhamento, que continuam as mesmas, porque não deu tempo ainda do fluido desacelerar, certo? Então, vamos lá para frente de novo, Você rompeu a tubulação, a pressão de um lado, a pressão montante cai, porque despressurizou por causa do vazamento, e a pressão contrária, ainda não caiu, porque não deu tempo dessa informação chegar, trafegar até a tubulação. Então é criado um desequilíbrio. E esse desequilíbrio é que vai causar as oscilações. Quer ver? Então, vamos imaginar o seguinte aqui, Primeiro, por favor, olhem aqui esse gráfico. Eu tenho no instante inicial em equilíbrio, aí eu tenho uma despressurização da tubulação. Esse primeiro quadradinho aqui. Então, o que acontece? Voltando aqui, se eu tenho uma pressão menor aqui, essa mola que está comprimida, ela vai expandir. Então, ela sofre uma expansão,
né, continua expandindo, e aí o próprio efeito de inércia dessa expansão, né, alonga, né, além do ponto de equilíbrio, do novo ponto de equilíbrio. Né? Então, por isso ela acaba voltando. Tá? Quer dizer, então, essa oscilação aqui, né, que vai surgir, que está representada, que vai se amortecer também por causa dos efeitos de atrito, no fundo, né, são oscilações devido à presença de dois modos energéticos, né, de acumulação de energia, a gente pode pensar assim. O primeiro deles é o modo cinético, né, que tem a ver com a inércia do escoamento, e um modo elástico, que tem a ver com a compressibilidade do fluido e também das paredes da tubulação. Então, isso é clássico, não tem dificuldade nenhuma, e aqui é um sinal de Manati mesmo, né, mostrando essa característica. Quer dizer, você tem um teste de vazamento realizado em SDV4, isso, SDV4, tá? E a gente mostra aqui a pressão, tá? No momento em que rompeu-se simuladamente na tubulação, a pressão cai, ela oscila, aqui não dá para ver por causa da escada. Tem alguma oscilação aqui e ela acaba recuperando, certo? Só para mostrar um sinal real desse vazamento. Né? Então, ainda dentro do princípio de funcionamento, é importante tirar duas conclusões. Primeiro, a detecção do vazamento, tá, vai se basear nas oscilações dinâmicas associadas ao transiente fluido dinâmico causado pela ruptura da tubulação. Ou seja, esse tipo de onda, né, que a gente está procurando. Repara, por exemplo, que aqui em Manati, o período dessa onda, a frequência, né, dessa onda, é da ordem de dezenas de segundos. Ou seja, estamos falando em termos de centésimo, décimo de hertz. É uma onda bastante lenta. Por que essa é uma onda lenta? Principalmente por causa da grande inércia. Né? Quanto maior a inércia do corpo que está oscilando, menor a sua frequência natural. Então, isso é muito característico, um período grande assim, uma baixa frequência, né? É muito característico de sistemas em gás. Né? Em gás. E também, voltando aqui às conclusões, né? Também é importante salientar que a detecção acústica não se baseia no ruído, ou seja, no chiado causado pelo vazamento. Isso, por que eu estou querendo destacar isso? Porque se confunde muito, né, principalmente pelo uso da palavra acústica, né, que essa detecção se baseia no chiado, né, no barulho mesmo que faz o vazamento. Não é o caso. Esse vazamento pode ocorrer embaixo da terra, embaixo do mar, esse ruído vai ser totalmente diferente e não é ele que está sendo monitorado, são oscilações, né, da pressão, da velocidade do escoamento que estão sendo usadas para a detecção. Bom, espero que tenha ficado claro, então, com relação ao princípio de funcionamento, e qualquer dúvida, por favor, né, eu estou à disposição para poder sanar essa dúvida. Então, continuando aqui a nossa apresentação, né, a gente falou do princípio de funcionamento, né, vou falar agora de parâmetros de desempenho e vou começar pela sensibilidade de detecção. Quero explicar alguns conceitos e mostrar alguns exemplos também. Né? Então vamos lá. Quando se fala em termos de sensibilidade, no fundo a gente está pensando no seguinte: qual é o menor, entre aspas, né? Depois eu explico essas aspas, qual é o menor vazamento detectável pelo sistema? Né? Qual é a sensibilidade, a resolução? Então, para a gente dar uma forma melhor para essa questão, vamos imaginar o que está escrito aqui, ó. Em uma determinada posição do duto, porque essa resposta depende da posição do duto, eu vou mostrar por quê. Então, em uma determinada posição do duto, qual o menor diâmetro de furo detectável? Certo? Vamos pensar nisso como definição de sensibilidade, o menor diâmetro de furo detectável. Então, vamos entender um pouco melhor a sequência fenomenológica, né, que ocorre devido ao vazamento, né, e a sua detecção. Imagina aqui um trecho, eu tentei desenhar aqui um trecho monitorado, definido por dois sensores, né,
o vazamento se instalando nessa posição aqui, tá? Ligeiramente mais à direita do que à esquerda, eu poderia fazer isso, e a onda que vai ser gerada por esse vazamento. Essa onda, ela vai se propagar, né? A montante e jusante, e depois de um certo tempo, ela vai chegar nos sensores, tá? E vão ser captadas nos sensores. Tá? Então, para a gente calcular qual é o menor, vou voltar aqui, qual é o menor furo detectável, eu tenho que pensar no seguinte: quanto menor esse furo, obviamente, menor vai ser a amplitude dessa onda, certo? Quanto menor o furo, menor a amplitude dessa onda. Quando ela se propaga, há um efeito de atenuação também, certo? Então, quanto menor essa onda gerada, tá? Mais o efeito de atenuação, ela chega com menor amplitude no sensor. Esse é o primeiro ponto importante. Então, a gente começa pensando no sentido contrário, ou seja, lá na posição do sensor, qual é a menor amplitude detectável? Tá? Voltando de novo aqui. Então, pensando nesse efeito, né? E menor o diâmetro, menor a amplitude. Menor a amplitude aqui, menor a onda aqui no sensor, porque ela vai ser atenuada. Então, na hora de calcular, eu vou começar no sentido oposto. Ou seja, vou pensar no sensor, no pior caso, por exemplo, esse aqui que é o mais distante. Tá? Qual é a menor amplitude detectável aqui? Tá? Então, menor amplitude, considerando a atenuação acústica, a conversão do modo energético, pressão e velocidade, tá? E o modelo de escoamento através do fluido. Esse aqui eu vou explicar cada um deles, é só a sequência de cálculos, né? Começando do sensor e indo até o furo. Ok? Então, começando no sensor, a questão é: qual é a menor amplitude detectável? Obviamente, depende do sensor. Quer dizer, essa menor amplitude detectável é determinada pela menor amplitude de onda detectável nos sensores. Então, vamos imaginar um sinal real. Né? Esse só não é escoamento de gás, é escoamento de água. Esse foi gerado no laboratório nosso lá da USP. Então, aqui eu pus essa figura para mostrar dois aspectos importantes. Primeiro, um nível de ruído, certo? Esse ruído, que é o ruído normal da linha, ele tem a ver com várias coisas, com a turbulência do escoamento, com a entrada e saída de operação de alguma máquina e assim por diante. Então, tem um certo nível de ruído. E tem a própria onda, né, do vazamento, que ela, de alguma maneira, ela tem que se destacar desse ruído. Ou seja, tem que ser detectável nesse ruído. Esse se destacar pode ser, como a gente está vendo aqui, ela se destaca do ruído de fundo porque ela é muito maior do que o ruído de fundo. É mais ou menos um exemplo para ilustrar entender isso daqui, a relação sinal-ruído, é como a gente olha para o céu à noite e vê as estrelas. Tá? Por que a gente vê uma estrela à noite e não vê de dia? À noite, o ruído de fundo, que é a luminosidade da atmosfera, é quase zero. Tem a ver com a iluminação da cidade, assim por diante. Então a gente consegue enxergar o brilho da estrela, por menor que ele seja, porque o ruído de fundo é muito pequeno. De dia a gente não enxerga uma estrela, por quê? Porque o ruído de fundo, né, que é a luminosidade da atmosfera, está enorme por causa do Sol. Então a gente não consegue enxergar a estrela do dia. É a mesma coisa aqui, né? Porque a amplitude do sinal é muito maior que o ruído de fundo. Então a gente visualmente já detecta. Uma outra forma de se destacar, infelizmente eu não tenho um bom exemplo para mostrar aqui, mas uma outra forma dessa onda se destacar do ruído de fundo é ela conter frequências diferentes das frequências do ruído de fundo. No caso, vou voltar aqui no sinal de Manati, né? Aqui no sinal de Manati, aqui está o ruído da linha, né? Você repara que esse ruído está presente em todo o teste. Mas aqui dá para ver que a frequência, mesmo que essa onda fosse muito pequena, em amplitude, aqui é uma amplitude grande, né? Mesmo que ela fosse muito pequena, ela ia se destacar bem, porque a frequência dela é muito menor do que a frequência do ruído, que é bem mais alta. Está vendo aqui, por exemplo, essa onda aqui, essa onda são reverberações, né, do primeiro transitório, e ela dá para ver que a frequência está bem destacada em relação à frequência do ruído de fundo. Então, se ela
né? Isso aqui, no que tange, a menor amplitude detectável. A condição para que a onda seja detectável, então, é que ela tenha ou uma grande amplitude ou uma frequência diferente, certo? Então, basicamente, isso é determinado pelo sensor e pelas condições de operação. Uma observação importante é que essas condições de operação não é possível você avaliar a priori numa instalação dada, principalmente se ela não tivesse sido construída ainda. Tá? Esses ruídos aqui dependem da turbulência, dependem de uma série de coisas, e eu não consigo avaliar isso antes. Eu tenho que, ou se a instalação existir, eu vou lá, meço e faço essa determinação, como foi feito aqui no caso do Nati, ou se ela não existe ainda, eu tenho que usar modelos, eu tenho que usar algumas hipóteses. Né? E isso, obviamente, então, é sujeito a uma certificação, a uma comprovação experimental no campo. Isso é muito importante destacar. Então, só voltar um slide, né, para explicar de novo, a sequência de cálculos. Menor amplitude detectável, resumindo, depende do sensor, da resolução do sensor, né, que obviamente a gente usa o melhor possível dentro da tecnologia disponível, e das condições operacionais reais. Né, e essa a gente não tem controle sobre ela. Tá? Em seguida, a atenuação acústica. Tá? Em seguida, a atenuação acústica, que é determinada, na verdade, pelo maior trecho de propagação, certo? Acústica, mais um modelo unidimensional de atenuação. O que eu estou considerando que a atenuação faz o papel de um guia de onda. Então é uma onda que não é esférica, ela não se expande esfericamente, ela anda numa guia, certo? Então ela vai ter perdas, mas por atrito, por uma série de outras coisas. Então não é um modelo tipo 1 sobre R ao cubo, né? Ele vai ser um modelo exponencial. Tá? E por que a gente também considera sempre o maior trecho de propagação? Olha, porque obviamente, vou voltar umas figurinhas aqui, obviamente, uma mesma onda gerada aqui, né, se ela se propagar, digamos, 10 km para cá, ela vai sofrer uma certa atenuação. Se ela se propagar 30 km para cá, essa atenuação vai ser maior. Certo? Então ela vai chegar com menor amplitude sempre do lado do sensor mais distante do ponto de vazamento. Por isso, por que eu estou salientando isso? Para mostrar, para elucidar, né, para ter certeza que a gente não está fazendo assim confusão. O melhor ponto de detecção o ponto em que o sistema vai ter um desempenho melhor o ponto onde está instalado o sensor. Não, né? Não é verdade isso, porque óbvio que se o vazamento ocorrer aqui nessa região, a amplitude vai ser enorme aqui, tá? Mas ela vai ter todo esse trecho para propagar e vai chegar com a mínima amplitude do outro lado. Então, os piores trechos em termos de sensibilidade são os trechos ou as regiões próximas aos sensores. Por consequência, as melhores regiões para detecção são as regiões centrais, né, equidistantes dos dois sensores. Tá? Então, voltando lá à questão da atenuação acústica, né, a gente leva em consideração sempre, para efeito do cálculo, né, a maior distância de propagação e o modelo unidimensional, que é esse modelo aqui, né, que eu vou explicar rapidamente. Esse ΔP0 aqui, na verdade, é a amplitude da onda gerada na posição do vazamento. Tá? O ΔP, né, é a amplitude da onda na posição do sensor. E essa exponencial que aparece aqui é para levar em conta a atenuação, que é o modelo que eu falei. Tá? Ela tem lá a distância de propagação x, né, a distância do ponto do sensor até o ponto do vazamento, mais o coeficiente empírico alfa. Né? E esse coeficiente é outro coeficiente, eu coloquei empírico aqui, inclusive, de propósito, né? Que ele é extremamente difícil de ser modelado. Então, vale também, a mesma observação que foi feita com relação ao ruído de fundo da tubulação, vale para esse coeficiente. Tá? A modelagem do coeficiente de atenuação acústica numa tubulação, seja de gás, seja de líquido, ou, pior ainda, né, de fásico, é uma matéria extremamente borderline, quer dizer, está no limite do conhecimento científico, inclusive. Na USP aqui, por exemplo, uma das pesquisas que a gente faz é justamente a atenuação acústica em diversos tipos de escoamento.
monofásicos, multifásicos, né? Então, a priori, antes de ter acesso à tubulação, se ela ainda não foi construída, a gente faz hipóteses, as melhores que a gente pode, né? Dentro do conhecimento científico. Se a gente pode fazer um teste na instalação, a gente faz o teste e avalia esse coeficiente, que é o que foi feito no caso da ANAT, mas depois do sistema instalado. Tá? Então, a sensibilidade do sensor, a atenuação acústica, depois, lembra, a gente está indo do sensor até o vazamento. Né? O próximo passo que tem que ser equacionado é a conversão do módulo energético, ou seja, no vazamento eu vou ter uma diferença de pressão, que é o ΔP0 causado pela ruptura da tubulação, que vai se transformar numa oscilação da velocidade. Né? Para isso, a gente tem a chamada equação de Joukowski e também não vou entrar em detalhe nessa equação, mas é muito simples. O mais importante da equação de Joukowski é a chamada hipótese acústica, que estão por trás da dedução dessa equação, ou seja, que não há que a oscilação isentrópica, reversível, etc., não vai entrar no detalhe, mas eu quis mencionar isso para justificar o uso da palavra acústica no sistema de detecção, né? Sistema acústico de detecção. Apesar de não ser baseado no ruído, né, no som causado pelo vazamento, o chiado do vazamento, ela é baseada em oscilações, né, e são calculadas através da chamada hipótese acústica. Certo? Então é muito simples, na verdade. A amplitude, deixa eu voltar aqui um pouquinho, na verdade essa amplitude aqui, ó, essa amplitude, tá? Ela pode ser calculada a partir, ou pode ser relacionada a uma variação da velocidade do escoamento. Em outras palavras, quando acontecer um furo na tubulação, esse furo vai drenar uma certa quantia de fluido do tubo. Tá? Isso então vai causar uma variação da velocidade média do escoamento. Certo? Essa variação eu consigo relacionar a amplitude que eu medi antes, que eu estou medindo derivado do sensor, né? Através da equação de Joukowski. Tá? Deixa eu só voltar então aqui. Né? Eu tenho a amplitude da onda que eu meço no meu sensor, seria esse ΔP aqui. Tá? ΔP. Com a equação do modelo de atenuação, eu calculo o ΔT0. Tá? Seria a amplitude da onda gerada pela ruptura da tubulação. E com a equação de Joukowski, calculando o ΔP0, eu calculo a variação da velocidade média do escoamento, ou seja, a própria variação da vazão, né, no tubo. E aí, próximo passo, eu uso um modelo de escoamento através do furo. Tá? No caso do gasoduto, o que se faz normalmente é considerar uma expansão isentrópica até Mach igual a 1, ou seja, a velocidade do escoamento no furo é igual à velocidade do som, de Mach igual a 1. Tá? Nós fazemos isso, tá? Apesar de a gente saber que não é o caso, mas a gente faz assim porque esse se torna um cálculo conservador. Na verdade, ele superestima o vazamento. Tá? Então, para trabalhar a favor da segurança, a gente faz esse tipo de hipótese aqui. Uma outra alternativa, né, na verdade, essa segunda é usada também em conjunto com a primeira, é considerar um modelo muito simples de vazamento. Né? Quer dizer, a equação de Bernoulli, na verdade. Né? Que é aquela história de conversão de modo. Né? A energia de modo de pressão vai se converter totalmente ou vai se converter parcialmente em energia cinética, né? E esse parcialmente é quantificado através de um coeficiente de descarga. Essa fórmula que eu coloquei para mostrar o seguinte: ela está relacionando a vazão do vazamento, né? Que essa é quantificável, o diâmetro do furo, tá? E principalmente dois termos de pressão. A pressão no local do vazamento antes, né, ou um epsilon depois do vazamento da ruptura do tubo acontecer, tá? Menos a pressão externa. Eu queria falar um pouco dessa pressão externa pelo seguinte: se o tubo é sobre a superfície, né, essa pressão externa é a própria pressão ambiente, a pressão atmosférica, por exemplo, se tem um trecho submerso, essa pressão externa é a pressão devido à coluna d'água no fundo do mar, por exemplo. Então dá para ver o seguinte, que se eu tiver um trecho submerso, eu vou ter essa pressão externa diferente de zero, maior que zero.
Então eu vou diminuir o ΔP aqui, tá? Que vai ter como consequência a diminuição da vazão do vazamento para o mesmo diâmetro de orifício. Em outras palavras, a pressão externa pode ser eventualmente até maior do que a pressão interna, de modo que, se acontecer a ruptura, em vez de ter um vazamento do fluido do oleoduto para fora, eu tenho um vazamento ao contrário, quer dizer, a água do mar que entra na tubulação. Tá? Não é o caso, na maior parte aliás, em nenhum trecho aqui, porque o nível de pressão do gasoduto está em torno de 70 e poucos quilos por centímetro quadrado, e a pressão externa ou é a pressão atmosférica, né, ou é a pressão devido aí a 50 metros de coluna d'água, seria o máximo que a gente considerou, tá? Ou seja, vou diminuir uns 5 quilos daqueles 70 ou 75. É muita pressão ainda, né? Muita energia aqui para chegar ao vazamento. Tá? Então, considerando esses pontos, né, a gente constrói gráficos desse tipo aqui. Esse aqui é um trecho de Urucu que eu coloquei aqui para mostrar para vocês, né, do menor diâmetro detectável nesse trecho, considerando aqui os dados da tubulação. Aquelas equações são todas programadas, né, em planilhas que a gente tem para sistematizar o cálculo. Tá? E aqui eu considero, por exemplo, aqui no caso, é um tubo de 250 milímetros, 9.400 metros, né, a rugosidade da tubulação e assim por diante. Mais importante aqui, né, é a forma do gráfico. Tem dois aspectos aqui a salientar. Primeiro, o menor diâmetro detectável é mínimo no centro da tubulação, ou próximo ao centro da tubulação. Tá? Por quê? Porque é a menor distância de propagação acústica. Então aqui eu tenho o menor efeito de atenuação. Um outro ponto importante desse gráfico é o seguinte: o menor diâmetro detectável, tá, é menor no começo do trecho, tá, e é um pouco maior no fim do trecho. Ou seja, esse gráfico não é perfeitamente simétrico, ele tende a subir um pouco aqui no fim. Por quê? Porque isso aqui tem a ver com o próprio perfil de pressões da tubulação. Ele está começando, ele está terminando ali com 70 quilos, tá? E aí, se não me engano, está em torno de 80 quilos. Tem uma diferença de pressão de 10 aqui nesse trecho, tá? Mais ou menos, né? Estou estimando, mostrando então que o menor furo detectável, tá, é maior nas regiões de menor pressão. Tá? No caso, por exemplo, de um oleoduto, né, digamos, descarregando na pressão atmosférica, porque você tem um reservatório, né, e ele descarrega esse reservatório. Então a pressão aqui é zero. Se a pressão é zero, né, nessa forma aqui, se a pressão, se o ΔP é zero, tá, então esse diâmetro aqui se torna infinito, né, para que isso aqui seja finito. Então, se a pressão de saída é zero, essa curva aqui tende a subir asintoticamente no infinito. Estou mencionando isso para salientar uma das limitações dessa tecnologia, que ela precisa ter pressão no duto. Tá? Dito assim, parece que é uma limitação forte. Na verdade, não, porque se não tem pressão no duto, ou quanto menor a pressão no duto, na verdade, menor a severidade do vazamento. Pode até, se a pressão é zero, aqui o diâmetro vai definir, mas se acontecer uma ruptura, também não vai vazar nada, né? Porque aquele zero. Tá? Um outro exemplo, uma outra alteração, uma outra influência que esse gráfico pode sofrer, além da linha isométrica, né? que é essa diferença que eu estou mostrando para vocês, uma variação na pressão externa. Por exemplo, se esse duto, um trecho dele estivesse submerso, por exemplo. Né? Se esse trecho estivesse submerso, a pressão externa dessa forma aumenta, né? Consequentemente, o ΔP diminui, consequentemente a vazão é menor, consequentemente o menor furo detectável é maior, ou seja, digamos que eu tenho um trecho aqui submerso, então eu vou ter aqui um aumento localizado, né, do menor furo detectável. Então esse tipo de situação acontece bastante na prática, né? Não só o fato de ter trecho submerso, mas, por exemplo, um oleoduto que sobe o morro, que desce o morro, quer dizer, a diferença de altitude, de alta invertida da tubulação, causa
né, tem reflexos nessa curva do menor fluido detectável. Então, esse gráfico é importante para uma referência, né, em termos de sensibilidade do sistema de detecção. Lembra? Os parâmetros que a gente está considerando importantes são essa sensibilidade, o menor fluido detectável, né? O segundo ponto que eu vou explicar agora é o tempo de alarme, e por fim, eu vou falar da precisão de organização. Eu espero que tenha ficado claro, né, a questão da sensibilidade da detecção e os seus efeitos. Quer dizer, por que ela é ótima no meio do trecho, por que ela é pior nas extremidades, e os fatores que influenciam. Quer dizer, se eu aumentar a pressão de trabalho da tubulação como um todo, essa curva aqui diminui. Tá? Se eu tiver um trecho submerso, eu tenho, quer dizer, um aumento da pressão externa, eu tenho, né, um aumento do menor fluido detectável e assim por diante. Novamente, estou à disposição para maiores esclarecimentos. Né? Então, vamos falar aqui do tempo de alarme. Tá? Então, os fatores que influenciam esse tempo de alarme. Tá? Eu vou enumerar alguns aqui, vou fazer uma coisa antipedagógica, começar de baixo para cima aqui, tá? Que eu vou explicar o primeiro. Então, o tempo total para o sistema alarmado depende de uma série de coisas, depende da comunicação entre os equipamentos, né, de monitoração, depende do tempo de cooling, né, etc, etc. Isso daqui é muito bem no relatório dele, tá? Eu não vou me ater nesse caso aqui. Também depende dos tempos de processamento, tanto na master quanto na remota. Novamente, o Maurício fala muito bem isso, né? E a gente tem até outras apresentações aí na manga, né? Se precisar mostrar para elucidar melhor esse ponto. Eu quero falar mais do tempo de propagação, o TOF, né? Time of Flight, da frente de onda associada ao vazamento. Eu quero fazer assim porque isso aqui tem a ver com a fenomenologia, né, do vazamento. Então, eu vou me ater um pouquinho nesse aspecto. Então, eu vou imaginar duas situações. Essa situação em que eu tenho um vazamento ocorrendo numa determinada posição, certo? E o tempo para essa onda sair daqui e caminhar até o outro sensor que está lá do outro lado, tá, vai depender, né, dos tempos. É a soma total dos tempos para percorrer cada trechinho dessa tubulação, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um trechinho qualquer, vou chamar de dx, né, pequenininho. Quanto pequenininho é pequeno depende de uma série de coisas. Uma tubulação de 100 km, isso aqui pode ser 10 metros. Tá? Então digamos 10 metros é uma valor razoável. Então digamos um dx de 10 metros. O tempo que a onda leva para passar, para atravessar aquele trecho de dx, está indicado aqui. Olha. Esse tempo dt, tá, lembra das aulas de cursinho, né? Movimento retilíneo uniforme, né? RU, estava ensinando isso para minha filha do dia. Tá? Então, é só uma formulinha básica do cursinho, né? Quer dizer, é o trecho dx dividido pela velocidade. Tá? Essa velocidade, nesse ponto, na verdade, a gente considera duas velocidades. A própria velocidade de propagação, né, dessa onda, a velocidade A, tá, mais a velocidade do escoamento, que eu estou indicando como U aqui. Tá? Como a propagação está ocorrendo no mesmo sentido do escoamento, né, no mesmo sentido do fluxo, então elas se somam aqui na fórmula. Tá? Então esse dt é o dx dividido por A mais 1. Obviamente, o tempo total de trânsito do ponto de vazamento até o sensor do outro lado vai ser integral desse tempo. Né? Integral de x e A sobre U. Tá? Eu coloquei assim porque A e U podem depender da posição, podem depender do x. Tá? A outra situação é a contrária, quer dizer, o vazamento ocorrer, aqui a gente modelou o vazamento indo no sentido do fluxo. Tá? Agora, nessa outra situação, eu vou modelar o vazamento indo contrário ao fluxo, né, do duto. Então é a mesma coisa, só que ali na fórmula, né, as velocidades se subtraem. Por quê? Porque o vazamento está ocorrendo no sentido contrário ao fluxo. Então a velocidade relativa, né, é menor. Tá? Então aqui na fórmula, né, eu tenho que subtrair as duas velocidades. Então o tempo total, da mesma forma, é a integral de dx sobre A menos 1. Tá? Então,
Agora, considerando o trecho total monitorado, né, quando ocorre o vazamento, né, uma onda vai para jusante, outra para montante, e a diferença de tempos, né, de chegada em cada um desses sensores, né, que, só abrir um parênteses, no caso que esse tempo é registrado via GPS, né, então a gente tem uma precisão muito grande, tá? E esses tempos de chegada são enviados para a massa e compara os dois que se subtraem. Então esse tempo de ΔT, né, de chegada dessas duas ondas é medido, certo? Na massa. E, de acordo com as nossas fórmulas, né, esse tempo total, então, é a diferença das duas integrais. Eu só mudei algumas coisas em relação à fórmula da transparência anterior, né, que eu considerei que o vazamento está na distância D do sensor da entrada do trecho monitorado, né, sendo que o trecho total tem uma distância L. Tá? Então, essa é a equação fundamental da posição do vazamento. Tá? E ela tem que ser resolvida, é uma equação integral. Quer dizer, aqui que eu conheço? Conheço o ΔT, conheço total ou parcialmente as velocidades, né? Só não conheço o D, na verdade, não é o problema. Só não conheço o D, que é o que eu tenho que determinar nessa equação. Tá? Um comentário mais. Quais são as influências externas, né, que, porventura, se tornam fatores de erro? Tá? Essas influências, elas, se não forem compensadas, algumas são, né, se tornam fatores de erro que vão influenciar na precisão da localização. O principal deles, obviamente, né, olhando aqui a forma, né, é que o A e o U, tá, podem variar ao longo da duração. Quer ver um exemplo? A velocidade de propagação acústica, ela é calculada dessa maneira aqui. Ela depende, isso aqui é um líquido, tá? Essa forma verdadeira para um líquido. Né? Eu quis mostrar, para mostrar que, por exemplo, esse B é o módulo de compressibilidade do líquido, tá? A densidade do líquido. Isso aqui pode variar ao longo do. Se for o caso do líquido, até varia pouco. Mas olha aqui que eu tenho. Eu tenho o diâmetro do tubo, tá? A espessura da parede do tubo, e esse maiúsculo é o módulo de elasticidade do material do duto. Ou seja, quanto mais flexível, quanto mais mole, entre aspas, né, for esse duto, isso que entra no denominador, menor é a velocidade de propagação. Certo? O próprio diâmetro varia, né, com a pressão do duto, varia com a temperatura no local. Tá? Então, esses são vários fatores que influenciam a velocidade de propagação acústica. Né? Eu uso essa palavra porque ela é bastante básica. A velocidade, por sua vez, se a gente pensar que essa velocidade média é simplesmente a relação massa, isso é constante, dividido pela densidade, pela área, então aqui está claro, né? A densidade pode variar ao longo da tubulação e a área também, principalmente porque varia o D, né? Varia o diâmetro da tubulação, seja por dilatação térmica, seja por situação elástica ou pelos dois. Tá? Então, nessa forma aqui, o A e o U podem variar. Tá? Uma observação, a influência da temperatura não pode ser completamente compensada, porque a gente não conhece a temperatura com precisão em toda a extensão do duto. Pode ter um trecho da tubulação, um trecho submerso, por exemplo, eu não conheço a temperatura, só se for lá instalar um sensor, né? Para mim não é difícil. Quer ver só para dar um exemplo para vocês, para explicar o que pode ser feito? Imagina o seguinte, eu tenho um trecho aqui de 30 km de duto. Tá? Eu tenho um sensor de temperatura nas duas extremidades. Uma extremidade está a 20 graus e outra extremidade, só para efeito de exemplo, está a 30 graus. Tá? E no meio desse trecho eu tenho uma região que está sob forte insolação, por exemplo, tá? Então a temperatura subiu aqui para 35 graus. Ora, se eu só medir as temperaturas nas extremidades, o melhor que eu posso fazer para estimar essa temperatura ao longo do duto é o modelo linear, como eu estou mostrando aqui nessa curva em azul aqui, ó. Certo? Então eu estou achando, quer dizer, o meu sistema acha que o perfil de temperaturas é esse azul aqui, tá? E na verdade o perfil de temperaturas real é o vermelho. Tá? Quer dizer, porque é o melhor que dá para fazer. Então, um exemplo agora, né, desses termos aqui, só considerando a velocidade de propagação, né? Só considerando aí o efeito da velocidade de escoamento, né, nos termos de propagação acústica. Então, eu peguei um trecho aqui, inclusive um trecho de Manati, né, de 27 mil metros,
considerando uma velocidade média, que isso é para efeito do cálculo, 400 metros por segundo, e vou considerar a velocidade do fluxo em zero, tá? E a posição real do vazamento, né, na metade do trecho, ou seja, em 13.500 metros. Tá? Então, usando essas formas, né, as formas exatas para o tempo de propagação, eu tenho que o tempo de propagação até o sensor 1 é de 33,75 segundos e a mesma coisa para o sensor 2, 33,75 segundos. Por que isso? Porque o vazamento está exatamente no meio do trecho e porque a velocidade do escoamento é zero. Né? E a posição calculada sem o efeito Doppler, né, que a gente está chamando aqui, é a posição exata, 13.500, e considerando o efeito Doppler, né, mesma coisa. Então esse aqui seria o caso em que eu não tenho o efeito do fluxo na propagação acústica. Então essa mesma planilha agora, considerando uma velocidade de 10, né, 10 metros por segundo, é a mesma coisa que 10 metros por segundo, quer dizer, 27 mil metros, 400 metros por segundo, a velocidade de propagação acústica, velocidade do escoamento, 10 metros por segundo, e o vazamento no centro do trecho monitorado, ou seja, a 13.500. Então, os tempos de propagação já são diferentes, né? 34 segundos, 34,6 segundos para o sensor 1, 32,9 para o sensor 2, né? Você vê que o tempo é maior no sensor montante, porque a propagação é contra o sentido do fluxo, e o tempo é menor na jusante do vazamento, porque a propagação é a favor, é no sentido do fluxo. Né? Então essas são as diferenças de tempo. Se eu ignorar esse fato, se eu usar aquela forma mais simplista de tudo, eu tenho aqui um cálculo estimado em 13.800 metros, lembra a posição real é 13.500, né? Portanto eu estou com um erro aqui de 333 metros. E, usando a correção do efeito Doppler, né, nesse exemplo teórico, eu vou e calculo exatamente os 13.500 metros. Tá? Ou seja, o erro aqui, né, se eu considerar o efeito Doppler de 300 metros. Então, continuando, né, a apresentação, né, eu falei da sensibilidade do tutelar, e agora eu quero falar um pouco sobre a precisão da localização, que tem a ver, obviamente, com esses tempos que eu comentei aqui com você. Vamos falar um pouquinho sobre a precisão da localização. Tá? Então, voltando à forma fundamental, né? A forma exata, vamos dizer assim, eu comentei, né, que eu tenho alguns fatores de erro que podem ou não ser compensados. Tá? Um deles, é óbvio que não é possível compensar totalmente, a influência da literatura, mas ela é pequena, na verdade. Tá? Nessa equação, quem são as incógnitas, então? Tá? São, né, a posição do vazamento. Então, nessa equação, eu teria que resolver isso. E isso pode ser feito, não teria problema nenhum. Mas a cara da equação seria feinha, né? Não teria problema nenhum. Tá? Uma simplificação que pode ser feita é o seguinte: considerando a velocidade de propagação e a velocidade do escoamento constantes na tubulação. Essa que a velocidade é constante de propagação é bastante razoável. Essa daqui, a velocidade do escoamento é constante, ela é muito razoável para líquidos, certo? E para alguns gasodutos. No caso de uma líquido especial, porque essa velocidade varia por quê? Porque varia a densidade do gás. A densidade do gás varia por quê? Porque varia a pressão ao longo da tubulação. Em outras palavras, se a pressão varia pouco, que é o caso do Manati, né, ao longo do duto, então essa velocidade varia pouco. Tá? E é baixa também. Certo? Então, se a gente desse, supor que essas duas velocidades são constantes, então essa integral é fácil de resolver. Está aqui a solução, quer dizer, a posição do vazamento, tá, é igual a aquele dígito, tá, dividido pela extensão total do trecho monitorado, mais as duas velocidades, né, de propagação e do escoamento, ou seja, do lado direito dessa equação são só coisas conhecidas, do lado esquerdo a minha hipótese, né, que é a posição do vazamento. Agora vamos fazer uns cálculos só para mostrar um pouco, quantificar esses erros aqui, para a gente ter uma ideia do que é possível esperar. Então, vamos pegar aqui o metano, né, aqui estão os dados do metano, a razão de calores específicos, a constante universal, a densidade, aqui a equação de
densidade do metano, estou usando ali os gases perfeitos, né? Então, bastante simples. E os dados de atuação, estou pegando aqui um trecho de 30 km, um diâmetro de 200 milímetros, tá? Uma velocidade 10. Na verdade, isso aqui está ligeiramente diferente da realidade, eu só alterei um pouquinho isso aqui para salientar mais alguns efeitos que vocês vão ver logo a seguir. Então, um diâmetro de 200, velocidade 10, bem mais baixo isso, né? Manati, isso aqui em torno de 2, se eu não me engano. E vamos supor o vazamento na posição 20 mil metros. Tá? Então, eu tenho que detectar, eu tenho que localizar esse vazamento com 20 mil metros. Vamos considerar, para efeito desse exemplo, as duas temperaturas, né? De 20 numa extremidade e 35 na outra extremidade. E vamos supor um perfil totalmente maluco de temperatura, que eu coloquei calor, né? Que eu mostrei para vocês. Né? Na verdade, é uma reta e uma senoide, tipo um gráfico, né? Então, isso parece o seguinte. Né? Esse perfil aqui. Voltando. Então, só quero destacar dois pontos aqui. A posição 20 mil metros, que é a nossa resposta exata, né? E essas duas temperaturas. Né? Então, essas temperaturas, esse perfil real de temperaturas está aqui. Né? Eu supus assim só perfeito, por exemplo. Né? Esse perfil de temperaturas vai resultar num perfil de velocidade de propagação. Tá? Que eu posso fazer duas coisas. Eu posso ou tentar fazer um modelo linear, vou fazer logo em seguida, ou fazer uma coisa mais simples ainda, que é a superconstante, que é essa velocidade média de 483 metros. Então, eu vou supor que ela seja constante ao longo de toda a tubulação. Tá? Então, eu calculando aqui esses tempos reais de propagação, eu tenho aqui algo em torno de 42 segundos, certo? E 20 segundos. Isso considerando, então, a velocidade real da propagação. Tá? Se eu supuser que essa velocidade seja constante, então esses tempos vão ser, esse delta T vai ser diferente. Tá? Colocando aqui, quer dizer, eu vou usar um C médio, uma velocidade média. Tá? Esse tempo aqui é o que é medido. Tá? E aqui eu vou usar um valor médio de velocidade. Vou ignorar o fato que ela pode variar. Então, colocando aqui naquela forma simplificada, essa forma aqui é mais simplificada ainda do que essa. Né? Ela não tem só dois aqui embaixo, ela não tem esse erro aqui em cima. Tá? Então, considerando lá, eu tenho um erro, o que interessa aqui, um erro de localização da ordem de 200 metros. Certo? Uma variação do perfil de temperatura. Isso aqui não é nem para exaltar nem para mudar, só para mostrar a ordem de grandeza de minutos. Né? Então, tem um erro de localização, um modelo mais simplista, né? De 200 metros, que é relativamente pequeno. Tá? Se eu fizer uma outra coisa, que é também muito simples de fazer, é simplesmente corrigir a variação da temperatura com o modelo linear, quer dizer, a temperatura faz esse S aqui, e eu estou errando, né? Estou supondo que ela é uma reta. Né? Só de fazer isso, tá? Na verdade, resolver a equação, o erro de localização cai para algo em torno de 30 metros. Né? Então, isso aqui quase que dá para o cérebro chegar na posição do vazamento, se você der essa informação para ele, não é esse produto. Tá? Mas isso, obviamente, considerando a melhor equação que a gente tem para resolver esse problema. Certo? Só para sumarizar, então, né? Para mostrar para vocês, olha que grandeza. A equação mais simples que a gente tem, né, para resolver o problema, tá? Me dá um erro de 200 metros. E a equação mais elaborada que a gente tem, me dá um erro de 30 metros. Obviamente, a gente tem várias situações intermediárias, dependendo da complexidade da instalação, dependendo do nível de informação que a gente tem. A priori, na hora de fazer o projeto, e a posteriori, né, se a gente tiver a possibilidade de obter mais informações de instalação, instalando novos sensores, assim por diante. Bom, então, concluindo, né, é importante a gente destacar alguns pontos fundamentais, né, que a gente pode destilar dessa apresentação e que são base, né, da discussão que vai se seguir. Então, o primeiro ponto é o seguinte: o menor furo detectável varia ao longo do duto. Quer dizer, lembra,
né, o menor fluxo detectado ele tende a ser menor no meio do trecho monitorado, porque é menor propagação acústica, e ele tende a piorar nas extremidades. Ele, vamos dizer assim, ele aumenta mais na saída do duto, porque a pressão é menor, e aumenta menos na entrada do duto, porque a pressão é maior. Então, o menor fluxo detectável varia ao longo do duto. Isso é um conceito muito importante. Outro ponto importante com relação ao tempo total para a emissão do alarme. Lembrem, esse tempo total depende dos tempos de processamento, de comunicação, de pooling das remotas e assim por diante, que é um tempo determinado basicamente pelo hardware e pela sua capacidade de processamento. Só que tem um tempo que esse é um tempo que nós não temos controle sobre ele, né, que depende da natureza. Ou seja, o tempo total para a emissão do alarme não pode ser inferior ao tempo de propagação. O tempo de propagação depende da natureza, não temos controle sobre ele. Esse é um outro ponto importante. E o terceiro ponto, e último, né, sobre a precisão teórica de localização. Aqui no caso do Manati está em torno de 2%. Essa precisão, só um parênteses, essa precisão eu estou chamando aqui de teórica, porque, como eu falei, ela depende de uma série de aspectos, de características operacionais que a gente não tem informação a priori. Uma delas, por exemplo, é o nível de ruído na tubulação, que a gente só sabe depois de medir. Então, no caso aqui de Manati, lembre, no pior caso, aqueles resultados que eu acabei de mostrar, né, de 200 metros e 30 metros, eles têm que ser interpretados assim. Aqui são cálculos teóricos. Então, na melhor situação é de algumas dezenas de metros, e na pior situação de algumas centenas de metros. Isso aqui dá em torno de 2% do trecho total monitorado. Então, essa é a nossa precisão teórica, Porém, um aspecto importante aqui, essa precisão depende de fatores externos não controláveis, como eu mostrei para vocês, por exemplo, um trecho da tubulação que está sob forte calor, por exemplo, forte insolação, e a gente não tem essa informação no sistema. Isso vai afetar, obviamente, a precisão. Então, é isso, os 3 pontos importantes, e muito obrigado pela atenção. Eu estou à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado.